Pessoal, sou o engenheiro Lincoln Camilo, especialista em patologia das construções. Estamos aqui na cidade de Cajamar, hoje é 26 de abril de 2026. Estamos retornando para poder fazer agora o acompanhamento do processo recuperativo. Lá no ano de 2020, nós temos vídeos aí passado que fala sobre todas as inspeções realizadas aqui, todas as anomalias devidamente identificadas e classificadas. Foi elaborado um laudo, isso seguiu depois, chegou até a construtora responsável pela execução do empreendimento. Trata-se de um condomínio de uso residencial, um condomínio horizontal de casas, e agora a gente está aqui novamente para poder acompanhar esse processo recuperativo em cima exatamente das anomalias que foram encontradas em todos os pórticos que compõem essa rampa. É uma rampa de acesso a veículos, e as anomalias que foram classificadas como de ordem estrutural. Nós temos aqui desplacamento de concreto, nós temos carbonatação do concreto por consequência de desplacamento, nós temos oxidação de armaduras, alguns casos aqui com agravantes, principalmente a parte da inexistência ali, que não foi, na época, não foi localizado aquela viga de borda, que é exatamente a viga que faz ali a função de contraventamento dos pórticos. Essa viga não foi localizada na época da execução dos laudos. Hoje a construtora está fazendo um processo recuperativo, onde ela basicamente trabalha aí com perfil metálico. Inclusive essa metodologia foi uma metodologia sugerida por nós, o próprio perito judicial que esteve aqui também concordou com esse processo terapêutico. Então o pessoal já começou a fazer instalações dos perfis metálicos. Quero mostrar para vocês aqui uns trechos, algumas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado quando se faz um processo recuperativo. É exatamente que esse processo recuperativo seja eficiente. Ele não pode ser um sistema paliativo, ele precisa ser objetivo e precisa ser eficiente. Então a gente observa que lá atrás, quando nós percebemos que existia aqui a falta de contraventamento, inclusive até acompanhando os projetos de cálculo da época, que foi concebido pela construtora, eles previam que tinha um contraventamento aqui em viga de concreto armado e não foi executado. Então agora o pessoal está fazendo aqui execuções com perfil metálico. A questão das emendas também, a gente vê que tem emenda aqui, que essa emenda ela não é recomendada pela norma. A gente sabe que a emenda aí para perfil metálico, ela pode ser trabalhada de forma com os perfis paralelos, perfis retos. A gente tem aqui outra questão também que vai ser apontada agora no nosso parecer técnico de análise, que é exatamente a gente sugere lá no nosso laudo que a colocação desses perfis metálicos sejam com chumbadores químicos. E a gente observa que foi trabalhado com chumbador mecânico, A gente tem uma rampa de acesso de veículos, a gente tem uma movimentação aqui considerável, e para trabalhar com reforço no perfil metálico, a gente recomenda que seja no chumbador químico. A gente tem outros fatores aqui tão importantes a ser verificado, isso também foi apontado lá no nosso laudo, que são as questões das vigotas, Como a gente tem uma rampa de movimentação, onde os moradores descem com os veículos e sobem com os veículos, a gente tem uma grande movimentação, e há uma inexistência de juntas de movimentações. Isso acaba transformando aí a rampa numa capa rígida, ela acaba apresentando várias fissuras, e o processo de oxidação da armadura se dá principalmente pela quantidade de infiltração que percolava lá da parte superior da rampa. Então, tão importante quanto fazer o processo recuperativo aqui, a gente fala que precisa fazer o processo de impermeabilização por cima, porque a gente não pode deixar que essa água percole aqui para as vigotas e possa provocar um aumento nessa anomalia, que é uma anomalia considerada de ordem estrutural, porque ela já compromete os fios de aço das vigotas. A construtora apresentou um processo para a gente de recuperação com fibra de carbono, para fazer o reforço dessas vigotas com fibra de carbono. É evidente que eles vão precisar fazer aí um estudo em cima dessas armaduras. Muitas das vigotas já não tem mais as armaduras, a gente chama ali de armadura positiva, que segura as tensões de tração na parte de baixo. Então realmente elas precisarão ser recompostas, e depois o próprio substrato precisa ser tratado, principalmente na parte ali que a gente tem ali a falta de aderência por carbonatação e ataque, não somente o ataque ali pela umidade que vem de cima, que é uma corrosão eletroquímica, mas também possível ataque químico. A gente vai fazer aqui um ensaio de carbonatação nas bases da vigota para saber se existe aí uma diminuição desse pH desse concreto que possa comprometer, de certa forma, a própria ancoragem da fibra de carbono. O processo de fibra de carbono é um processo muito
específico, demanda uma mão de obra qualificada e principalmente um processo recuperativo eficiente. Aqui nós temos uma viga, essa viga aqui está descarregada nesse pilar e naquele pilar, e ela serve exatamente para suportar os esforços que vêm da carga desses dois panos de laje, tá? Que são panos distintos. Essas vigotas não são contínuas, elas param exatamente em cima dessa viga. E nós temos aqui as anomalias, né, identificadas nessas vigas, principalmente a falta de cobrimento, né, que a nossa NBR 6118, para uma área como essa aqui, que é considerada área urbana, ela pede aí um cobrimento mínimo, né, de pelo menos 2,5 centímetros de concreto, para que o concreto possa agir como uma camada passivadora. Não somente isso, a gente encontrou aqui diversos EPS, possivelmente proveniente da laje, né, quando a laje foi montada, eles provavelmente montaram aí a caixaria e a laje junto, aí acabou caindo aí pedaços de EPS no meio do concreto, na forma. A forma está bastante suja, a gente vê a viga, né, o fundo da viga está bastante sujo, provavelmente porque a forma não foi lavada corretamente, e a armadura com ineficiência de espaçamento, já aí com uma oxidação aqui, a gente vê que é os estribos, né, lembrando que a função dos estribos aqui nesse caso é de suportar os esforços cisalhantes, então a gente precisa ter um cuidado especial com os estribos. Nesse caso aqui a gente realmente vai ter que fazer uma análise mais profunda para ver a necessidade de se fazer um processo recuperativo estrutural eficiente. Nós temos aqui uma outra viga que descarrega nesses dois pilares, né, paralela àquela viga que nós vistoriamos agora. Nós temos também aqui anomalias parecidas, né, tais como as sujidades de forma, que a forma não foi limpa de forma correta, grande presença de EPS, falta de cobrimento ali, a gente vê a armadura já, armadura aparente, a questão da vigota, a gente sabe que todas as vigotas aqui vão precisar ser tratadas, tá? A questão do tratamento dessa armadura, a gente tem um processo, inclusive, recomendado aí no canal, que não é somente a gente aplicar um sistema argamassado, tá? Como a gente sabe, o concreto ele tem uma grande dificuldade em receber um processo de aderência, necessidade pela qual a gente trabalha com bases argamassadas, né? Ou faz uma ponte de aderência ali com um sistema epóxi, a base epóxi, depois você pode entrar com um reparo estrutural. A gente tem alguns fabricantes aí que fornecem bons produtos aí na classe dos 40 MPa, 50 MPa, sistemas argamassados, para poder entrar aí com processo recuperativo, mas isso é feito somente depois de fazer uma inspeção na armadura, fazer a medição da armadura, a gente saber o quanto essa armadura perdeu de seção, se a perda de seção dessa armadura de alguma forma vai comprometer a maneira com que a viga possa se comportar, e se aí sim, né, a nossa 6118, ela fala que acima de 10% de seção a gente precisa recompor a armadura, né, fazer a substituição da armadura ou fazer a recomposição ou adição da armadura e fazer o tratamento. Muita gente aí opta em trabalhar com fundos inibidores à base de zinco. Isso é uma questão bem complexa, porque a gente bem sabe que para você trabalhar com anodo de sacrifício envolve outras situações, simplesmente você escolher o zinco ali como um anodo de sacrifício. A gente sabe que existe, a gente tem ensaios aí que são bem mais aprofundados para a gente poder entender qual seria o metal ideal de transição, e existe outros reparos que podem ser feitos também, como a própria pilha de sacrifício, ou tem alguns produtos no mercado aí que está sendo vendido argamassas. Eu particularmente nunca usei argamassa aí que já vem com um composto que funciona como um anodo de sacrifício. O engenheiro Renato hoje relatou para a gente que nós temos, né, Renato, alguns compostos aí que vêm, são compostos orgânicos, né, que estão liberando algumas frentes anódicas aí para dentro das armaduras e fazendo com que essa armadura possa ser protegida de processos corrosivos, tá? Devido a gente ter uma certa dificuldade aí em ter acesso em alguns pontos da rampa, nós optamos aí em auxílio da aeronave para que ela possa fazer as inspeções em trechos mais altos, em trechos de difícil acesso, não somente na parte de levantamento fotográfico, mas na parte também de filmagem.